porque depois vou ter problemas na gravação. E os irmãos então não se importam se eu tiver que repetir isto. Não há problema? Peço desculpa, mas eu, quando não, vou ter o vídeo incompleto e depois vai ser complicado. Então, aquilo que eu realmente não vou agora ir muito mais longe, mas vou então lembrar alguns princípios. E então, aquilo que eu vou querer mostrar-vos nesta segunda parte, para quem não viu a primeira, aconselho a ver, o vídeo já vai ficar no canal, e então a partir daí vocês podem ver a parte da manhã, porque é base. Agora, queridos irmãos, é fundamental verem o primeiro vídeo. Eu não vou agora ter tempo, porque uma questão de tempo, já me atrasei. Vamos então entrar. Eu quero novamente que possamos ler 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7 a 9, porque este é o texto base da nossa mensagem, que tem por título Mensagem Ignorada. Vou ter que o ler, já o lemos, já o tínhamos lido, mas os irmãos vão me perdoar, porque em atenção aos irmãos que entraram agora, eu tenho que realmente fazer o que está a meu alcance. Queridos irmãos, agora já há outra pessoa que me está a dizer, se quiser, há bocadinho ligou-me para entrar, disse-me depois que não entrava, agora está-me a pedir que agora já pode entrar, mas agora paciência, paciência, porque nós também não podemos estar aqui a brincar com as coisas. Ou as pessoas assumem e entram quando eu as convido, ou então eu não tenho que estar a interromper vídeos. Isto não é mau da minha parte, não é mas tem que ser assim, quando não, as pessoas não começam a ter um princípio, e neste canal nós temos que ter princípio. Vamos então para 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, 8 e 9, diz assim: porque o mundo, 7, desculpem, mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, estão reservados para o fogo, até o dia de juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Queridos irmãos, este é o princípio. E este princípio durante anos eu ignorei. Porquê? Alguém foi culpado? Não, fui eu o culpado. E porquê que eu fui culpado? Porque eu não pus em prática o princípio que está em Jeremias 33:3, que diz: clama a mim e eu responder-te-ei coisas breves e muito firmes que tu não sabes. Eu muitas vezes lia este texto de 2 de Pedro 3:8, não o compreendia e passava por alto. Hoje eu não estou de acordo com isso. Hoje Deus sabe que eu não desisto de uma coisa que não entendo. E então eu tenho que lutar com Deus até que Ele me explique por meio do seu Espírito. Porque eu agarro-me à promessa. Então esta promessa, queridos irmãos, que também é repetida em Salmos 94, onde ali também diz no Salmos 94, vamos ler o que é que nos diz para aqueles que entraram. Salmos 94. Quando nós tivermos duas passagens que falem a mesma coisa, então isto já é um princípio eterno. Não o podemos descurar, nem o podemos rejeitar. No Salmo 94 diz-nos o seguinte: porque 1000 anos à tua vista são como o dia de ontem, quando é passado, e como a vigília da noite. Ou seja, o dia de ontem, para nós hoje, são 24 horas. Mas para Deus, são 1000 anos. Queridos irmãos, ao longo do tempo, os pregadores, e eu às vezes interrogo-me,
Como é que homens de Deus, que não ponho em dúvida que são homens de Deus, não conhecem este princípio? Ignoram-no. Eu nunca ouvi falar, e não vou aqui falar de nomes na praça pública, mas pastores que eu admiro e que sei que estão a ser conduzidos por Deus, eles não falam deste princípio. Agora, queridos irmãos, será que temos que ser nós? Será que temos que ser nós a falar deste princípio para que através de nós chegue ao conhecimento deles e eles venham, através desta luz, a aceitarem-na? Irmãos, eu tenho recebido muita luz que nunca tinha chegado ao meu conhecimento através de outros homens de Deus. E sabem uma coisa? Isto chama-se humildade. Ninguém é dono de toda a verdade. E há pessoas que Deus está a levantar neste mundo com um grande objetivo. Eu acredito que Deus tem uma missão para cada um e tem mensagens específicas para cada um dos seus mensageiros. E então, a uns ele dá uma luz e a outros ele dá outra luz. E é a mistura dessas luzes que formam a luz completa das Escrituras. Queridos irmãos, no livro de Gênesis, o primeiro capítulo da Bíblia, quantos de nós já lemos... Traz-me aquele candeeiro, faz favor. Quantos de nós já lemos a Bíblia nesse capítulo? E vamos buscar nesse capítulo a forma como Deus criou em 6 dias o mundo. E é isto que nós aproveitamos do capítulo 1. Mas quero vos dizer, o capítulo 1 não relata apenas a cronologia da criação. Este capítulo, seguindo o princípio, um dia, 1000 anos, estende-se durante 7 milénios. Queridos irmãos, quero dizer-vos uma coisa. Homens de Deus, ao longo do tempo, quiseram conhecer esta verdade. Mas há uma passagem no livro de Atos dos Apóstolos que nos mostra e nos dá uma certeza. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e vamos ler o que é que nos diz o versículo 20. Atos 3, versículo 20, 19 e 20, diz assim: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério, ao qual é necessário que o céu retenha, até ao tempo da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Diz a Bíblia que o céu vai reter Jesus, Yeshua, até que toda a verdade seja restaurada. E agora eu quero vos dizer uma coisa. Eu não tenho dúvida que Jesus vai ter que vir até ao ano 2031. O que quer dizer
que toda a verdade que ainda não é conhecida tem que ser conhecida neste espaço de tempo. E, queridos irmãos, então o que é preciso para que essa restauração de toda a verdade, daquilo que os profetas falaram, o que é preciso que aconteça? O derramamento do Espírito. O batismo do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Então temos que o reclamar. A mensageira do Senhor diz que ninguém deve sair da sua casa sem primeiro ter a certeza que recebeu o batismo do Espírito. É isto, querido Deus, que eu todas as madrugadas, há uns dias atrás, estou começando diariamente a reclamar de Deus. Senhor, batiza-me com o teu Espírito. Purifica-me com o teu fogo. Mostra-me pelas Escrituras verdades que precisam de ser restauradas. E, queridos irmãos, façam-no. Façam um desafio a Deus. E verão, queridos irmãos, que na verdade essa promessa cumprir-se-á. Então, quando nós lemos o livro de Gênesis, ele vai muito mais além do que só a informação dos 6 dias criadores. E é isso que nós vamos ver hoje. Já no final do Santo Sábado, já nas horas do primeiro dia no primeiro dia da semana. Queridos irmãos, vamos então para o livro de Gênesis. E vamos então ver como, usando aquele princípio, não ignoreis que um dia para Deus é como 1000 anos. Vamos ver então este princípio aqui estabelecido. Diz-nos, vamos para o primeiro verso da Bíblia, que é Gênesis 1:1. O que é que diz Gênesis 1:1? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus a luz, que isto era bom. E Deus separou a luz das trevas. E chamou Deus à luz dia, e às trevas ele chamou noite. E houve a tarde e a manhã do primeiro dia. Nós deparamos-nos aqui com uma realidade. A primeira coisa que Deus faz, que Deus realiza, é trazer a luz no mundo em que estava em trevas. Foi a primeira criação de Deus. Agora, queridos irmãos, esta afirmação, como nos é dito, haja luz, é algo que se vai espalhar pelo primeiro milénio da história. Ou seja, no primeiro milénio após o primeiro dia da criação, é o tempo em que a luz vai surgir nas trevas. E como é que nós vamos demonstrar isso? Queridos irmãos, quero dizer-vos, esta afirmação, por mais simples que nos possa parecer, carrega um peso cósmico. O termo hebraico usado para princípio é Berashit, que já insinua mais do que uma ordem cronológica. Ela sugere um propósito de plano elaborado desde antes da fundação do mundo. Nada foi criado ao acaso. Cada elemento tem uma função dentro do plano divino.
mas é a estrutura dos 7 dias da criação que se revela como um verdadeiro código profético, cada dia com os seus atos específicos do código profético. Ou seja, o que é que nós vamos ver? Que nestes 7 dias há uma cronologia profética. Não apenas 6 dias da criação, porque foram. Mas para Deus há uma cronologia de tempo milenar. Cada dia, um ano de tempo. Então, quando Deus disse, haja luz, ele disse, haja luz, num dia da semana para nós. Dia de 24 horas. Foi o primeiro dia da criação. Mas o haja luz para Deus vai se desenvolver durante o primeiro milénio. Porque o primeiro milénio, o primeiro dia para Deus, é um tempo que vão aparecer coisas incríveis na Terra. E vamos já ver isso de seguida. Cada dia não apenas narra a formação do mundo físico, mas aponta para períodos históricos e espirituais que culminam com o grande Shabat. Ou seja, nós vamos ver que há uma obra-prima que vai ser feita, uma obra profética, uma obra cronológica, que da mesma maneira como a semana dos 7 dias, dos 6 dias da criação, terminou com o sábado semanal, a semana milenar vai acabar com o sábado milenar. E se não entendermos isto desta forma, então nós não entendemos a obra da criação. E aquilo que nós precisamos mostrar às pessoas é que um dia não foi o suficiente para extinguir as trevas. E, queridos irmãos, o descanso milenar de Yeshua, que em breve vai acontecer, é algo tremendo. Agora, há um princípio que nós não podemos ignorar aqui. Se nós queremos entender isto de uma forma cronológica, milenar, e não apenas de uma forma cronológica semanal, nós não podemos pôr de parte o princípio de 1 de Pedro 3:8, nem Salmos 94, um dia e ano. E porquê é que as pessoas entendem apenas a semana milenar como eu a entendia, de apenas 6 dias? Porque ignora o princípio dia 1000 anos. Queridos irmãos, vamos então ver isto. Este versículo de 1 de Pedro nos entrega a chave para descodificar o mistério dos 7 dias da criação. Se cada dia da criação pode representar 1000 anos no calendário da criação do eterno, é isto que nós vamos ver. Não estamos a dizer, e não quero que me entendam mal, que eu estou a dizer que não foram 6 dias da criação. Foram 6 dias, literais. Mas não podemos ficar com estes 6 dias apenas. Temos que ir mais longe, ampliar os 6 dias como milenares. E já vamos ver isso pela Bíblia. Então o relato de Gênesis 1 torna-se um relato escatológico, uma linha do tempo sagrada, com marcos definidos para cada fase da história da humanidade. Ou seja, eu no livro do 1º capítulo, e temos descoberto coisas incríveis, queridos irmãos. Nos 10 mandamentos, nós descobrimos tudo aquilo que é essencial para a nossa salvação. E agora aqui, nós vamos ver no 1º capítulo da Bíblia o plano de toda a criação. Queridos irmãos,
o primeiro dia onde o Eterno separa a luz das trevas pode-se interpretar como os primeiros 1000 anos da humanidade, quando a luz da verdade começou a se distinguir das trevas do pecado. Deus vai levantar agora homens, porque vocês sabem que a partir do momento em que Caim mata Abel, o mundo mergulhou em trevas. E o que é que a Bíblia diz? Diz que no capítulo 4, vamos para o livro de Gênesis, no capítulo 4 do livro de Gênesis, diz-nos assim o versículo 4, e a partir do versículo 1, desculpem lá, deixem-me só avançar aqui para eu ver onde é que está isso. É aquele versículo, eu não o tenho aqui no apontamento, por isso... já o encontrei. Capítulo 4, versículo 25 e 26. Diz assim: Adão conheceu novamente sua mulher. Irmãos, e nós vamos ter aqui, para ver esta parte, quando nós falarmos da sexualidade, nós vamos falar aqui da sexualidade, que é tremendo, vai ser algo tremendo, porque reparem que aqui diz que Adão voltou a conhecer a sua mulher, e vamos ver quando ele a conheceu a primeira vez, quando teve relações com ela a primeira vez, e quando ela vai ter a segunda vez, mas isso é uma obra para depois. Vamos aqui agora ver isto. Diz assim: e Adão conheceu novamente sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete, porque de Deus, ela disse, me designou outra semente no lugar de Abel, a quem Caim matou. E Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. O que é que houve até aqui? Trevas. Então não foi no primeiro dia? Não! Aqui houve trevas. Quem é que era a luz que existia naquele tempo? Abel. Quem é que o mata? Caim. O que é que Caim se torna? Trevas. E o que é que Deus vai fazer? Deus vai levantar homens, para quê? Para fazer resplandecer a luz. Ok? Não é bíblico? Ou é bíblico? É bíblico. Queridos irmãos, foi neste período, no primeiro milénio, que o mundo conheceu figuras como Enoque, andou com Deus, que foi levado sem ver a morte. E agora notem aqui uma coisa que eu quero. Vamos fazer aqui um cálculo. Vamos para Gênesis. Irmão, eu não sei se vou acabar isto hoje. Não sei. Não sei, porque não é fácil, irmãos. Vamos para Gênesis, porque eu não posso... Eu tenho que estar a ser guiado pelo poder do Espírito, e as coisas vêm-me à mente, coisas que nem as tenho relatadas. Vamos então para Gênesis, capítulo 5. E vamos ler o versículo 20. O que é que diz o versículo 20 do capítulo 5? 5, 20. Leia, irmã. E todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Muito bem. Quem foi Jared? O pai de Enoque. E quantos anos durou Jared? 900 e quê? 800... Não. 962 anos. Muito bem. E morreu Jared. Mas quando Jared vai ter Enoque? E agora vamos fazer aqui uma conta. Então, se Jared tinha 962 anos, em que milénio estamos quando Enoque nasce? Em que milénio estamos? No primeiro milênio. Primeiro milénio.
O primeiro milénio começa no ano 1 e vai até ao ano 1000. Não é? Então estamos no primeiro milénio. Agora eu pergunto uma coisa. Enoque veio resplandecer de luz no mundo de trevas ou não? O que é que havia no tempo de Enoque? Trevas. Eram tão grandes as trevas que o que é que Deus vai fazer? Vai destruí-las com o dilúvio. Mas antes de destruir as trevas com o dilúvio, ele trouxe luz. Ele trouxe Enoque. Então, no primeiro milénio, Enoque levanta-se. Então, nós temos aqui um paralelo de Gênesis 1:1 com agora este Enoque. Ok? Primeiro milénio. A luz levanta-se no meio das trevas. Houve luz. De tal maneira que Enoque brilhou tanto, 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 que o que é que fez Deus com Enoque? Levou-o para a fonte da luz. E ele hoje está a nos ouvir. Ele está feliz porque está a nos ouvir. Mas nós em breve também estaremos com ele pela glória do Senhor. Agora, queridos irmãos, há aqui uma coisa curiosa. Enoque representa a luz que começa a brilhar nas trevas. Mas agora já vimos o primeiro dia. O que é que Deus fez no primeiro dia? Haja luz. Houve luz. No primeiro milénio, o que é que houve? Luz. Porque Caim contribuiu para haver trevas. E Deus agora levanta 7 Enos e depois até chegar a Enoque. Agora vamos para o segundo dia. O segundo dia da criação. Vamos ver o segundo dia, mais um dia de 24 horas para nós e mais um milénio para Deus. Vamos então ver. Vamos agora para o segundo dia, que está em Gênesis 1:6-10. Vamos ver o que é que Deus fez no segundo dia. Gênesis 1:6-10 diz assim. Gênesis 1:6-10 diz assim: E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. E Deus chamou o firmamento céu, e houve tarde e amanhã do dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas sobre o céu em lugar e apareça a terra seca. E assim foi. E chamou Deus à terra seca e ao ajuntamento das águas ele chamou mares. E Deus viu isto e era bom. E disse Deus, deixa a terra trazer relva, a erva produzindo semente, e a árvore frutífera produzindo fruto segundo a sua espécie, cuja a semente esteja em si mesma sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu a relva e a erva que dava semente segundo a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja a semente estava nela segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. E houve a tarde e a manhã. Aqui já estamos no terceiro dia. Desculpem que eu avancei, mas queria ficar apenas no segundo dia. Termina com o versículo 8. E Deus chamou o firmamento céu, e houve tarde e manhã do segundo dia. Agora vamos ver o que é que Deus fez no segundo dia. O que é que se destaca no segundo dia? O que é que ele fez no segundo dia? Alguém me sabe dizer o que é que destaca? O que é que ele fez no segundo dia? Ele fez o firmamento, esse primeiro céu. Ele fez separação entre águas e águas. Certo? E o que é que ele criou? O que é que ele criou? Criou a terra seca. Por um lado, criou os oceanos e os rios. Por outro lado, criou a terra seca. Queridos irmãos, vamos agora para o plano milenar. Eu quero agora fazer algo convosco. O segundo dia traz a separação das águas, um símbolo de divisão e preparação. Portanto, ele divide
as águas e prepara a terra para algo e prepara também os mares para algo. Portanto, divisão e separação. É neste tempo que surgem os patriarcas, como Abraão, e o povo de Israel começa a ser separado das nações gentílicas e ímpias. Ou seja, o que é que Deus começa a fazer? Da mesma maneira como ele fez uma separação entre águas, o que é que representam águas na profecia bíblica? Povos. O que é que Deus fez com Abraão? Começou a separar Abraão de quem? Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrar. O que é que Deus está a fazer com Abraão? Uma separação. Uma separação de quê? De pessoas, de locais. Então Deus faz uma separação. Agora há aqui uma coisa curiosa. Diz-nos, é neste tempo que surgem os patriarcas como Abraão. E o povo de Israel começa a ser separado das nações gentílicas e ímpias. Ou seja, o que é que agora Deus vai fazer? Agora Deus vai levantar patriarcas para eles numa terra seca comecem a produzir frutos. Porque o que é que ele fez no segundo dia? Criou a terra seca. Agora eu faço-vos uma pergunta. Uma terra seca pode produzir alguma coisa? Não. Então Deus o que é que faz? Faz uma preparação para que a terra seca deixe de estar seca. E quem é que ele foi a levantar? O nosso pai Abraão, Isaque e Jacó. Vamos ver em que milénio viveram estes profetas. A Bíblia vai nos dizer. Vamos para 1 de Reis, capítulo 1. Aliás, desculpem, 1 de Reis, capítulo 6, versículo 1. E isto aqui, meus irmãos, têm que confiar na minha calculadora, porque eu fiz as contas, e os irmãos depois podem também fazer as contas. Mas vamos então para 1 de Reis, e vamos ler o capítulo 6 e versículo 1. 6, versículo 1, quem já encontrou pode ler se quiser. 1 de Reis 6, versículo 1. O que é que diz? Primeira de Reis 6:1. Já alguém encontrou? Queira ler? Sucedeu no 480º ano, depois dos filhos de Israel terem saído da terra do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zibo, o qual é o segundo mês, que ele começou a construir a casa do Senhor. Muito bem. Nós agora aqui vamos ficar aqui. Portanto, está-nos aqui a falar da construção do templo, está-nos a falar de Salomão. Mas agora vamos nos deter aqui em duas datas específicas que estão no versículo. A primeira data fala-nos aqui, e sucedeu que no 480º ano, 480 anos, e depois aqui em baixo fala-nos no 4º ano do reinado de Salomão. Vamos ficar agora no 4º ano do reinado de Salomão. Eu estive a ver este 4º ano do reinado de Salomão, em que ano de tempo aconteceu. E sabem o que é que nos diz? Dizem os historiadores, aqueles que conhecem melhor a história, e quero-vos dizer que existem historiadores como Flávio Joséfo e outros historiadores, o Eusébio e outros historiadores que estudaram a história e que são confiáveis,
dizem que este ano, o 4º ano em que ele começa a construir o templo, é o ano 966. Antes de Cristo, claro. Agora, se nós juntarmos 480 anos a 986, em que milénio vamos chegar? Aqueles que não são muito bons a matemática. Segundo milénio, né? Estamos no segundo milénio. Agora está-me aqui a fazer feedback. Meu Pai do céu. Então, se nós somarmos 966 com mais 480, chegamos ao ano 1446. Como o primeiro milénio termina em que momento? O primeiro milénio termina quando? 1000 anos. Nos 1000. Então, 1446, já estamos no segundo milénio. Mas agora, vamos para Êxodo, capítulo 12, e versículo 40 e 41. 12, Êxodo 12, 40 e 41. Doze, 40 e 41. Alguém quer ler? O que é que diz? A permanência dos filhos de Israel no Egito durou 430 anos, exatamente no dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor abandonaram o Egito. Muito bem. Então, se nós agora somarmos aos 1446 anos mais 430, vamos chegar quase ao fim do segundo milénio. E o que é que aconteceu? O que é que aconteceu no Egito? Separação do povo de Israel do Egito. Preparação para a terra prometida. A terra era um deserto. Já estava a produzir fruto? Não. Era a preparação para a terra prometida. Então, estamos aqui com o segundo dia da criação, o segundo milénio. O que é que Deus fez no primeiro dia? Separou e preparou a terra seca para receber alguma coisa. O que é que Deus fez no segundo milénio? Levantou homens movidos pelo Espírito Santo. Fez separação através de Abraão e depois através de Moisés. Separou o povo e preparou-os para viverem numa terra que produzisse frutos que manava leite e mel. Segundo dia. Mas vamos para o terceiro dia. O que é que Deus fez no terceiro dia, queridos irmãos? Vamos para o terceiro dia. Reparem, mas antes de avançarmos ainda para o terceiro dia, eu quero vos mostrar aqui uma coisa ainda curiosa que já estava a avançar e que é importante. Se o êxodo ocorreu por volta de 1446, quando o povo saiu do Egito, e se nós juntarmos mais 430 anos, chegamos ao ano 1876. E se agora nós juntarmos aquilo que está em Gênesis 47, 9... Oh, irmãos, que coisa incrível a Bíblia! Que coisa incrível! Como é que nós não podemos passar tempo com ela? Eu estou apaixonado por este livro. 49. Vamos então ver agora 47:9, o que é que nos diz em Gênesis, o texto sagrado. 47:9. Alguém quer ler? 47:9. O que é que diz? Vai nos dar em outro número, certo? Quem é que quer ler? Israel aplicou ao faraó:
Os anos de minha peregrinação sobre a terra são 130. Meus anos sobre a terra se constituíram numa caminhada muito difícil e não se comparam à longevidade da peregrinação dos meus antepassados. Muito bem. Quem fala estas palavras é Jacó. E agora o que é que ele vai dizer? Que ele passou 130 anos como peregrino. Agora notem uma coisa. Se nós juntarmos ao 1876 130 anos, vocês sabem que ano é que vai dar? 2000, né? 2006. Ou seja, já estamos a entrar no terceiro milénio. Ok? Está percebido até aqui? Ou não? Então, o segundo dia da criação, o que é que Deus fez? Separou e restaurou. Preparou uma terra seca para ela produzir. E o que é que aconteceu com estes homens? Prepararam-se, separou e preparou uma terra seca para produzir. Vamos agora para o terceiro dia. Terceiro dia da criação. Estão-me a acompanhar no pensamento ou está a ser difícil demais? Não, tá bom. Tá bom? O problema é só lembrar depois. Ok, então para lembrar é só passarmos o apontamento. Ok, vamos então ver. O nascimento de Abrão deu-se no ano 2166 a.C. É só apenas uma data para ver que estamos aqui já a passar o milénio. Agora vamos para o terceiro dia. Terceiro dia. Vamos então, no segundo dia ficamos com o quê? Com uma terra seca, certo? Ficamos com uma terra seca, certo ou não? É o que diz a Bíblia. Deus criou no segundo dia a terra seca. Agora vamos para o terceiro dia. Gênesis 1, 9 a 13. Gênesis, capítulo 1, 9 a 13. Eu pedi à irmã Elsa que lesse, por favor, de 1, 9 a 13. E disse Deus: ajunte-se as águas sob o céu em um lugar, e apareça a terra seca. E assim foi. E chamou Deus a terra seca terra, e ao ajuntamento das águas ele chamou mares. E isto era bom. 11 também, né? Sim, continua, sim. E disse Deus: produz a terra a relva, a erva que dê semente, e a árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu a relva, e a erva que dava semente segundo a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente estava nela, segundo a sua espécie, e Deus viu que isto era bom. 13. E tarde e manhã do terceiro dia. Muito bem. Então agora o que é que Deus faz? Deus agora vai pegar naquilo que não tinha nada, as águas do mar, a terra seca, e o que é que ele vai fazer aparecer ali? Vida, A relva, né? relva, fruta, vegetais. E o que é que ele vai fazer aparecer nas águas? Os peixes do mar. Ou seja, aquilo que no segundo dia fica sem vida, no terceiro vai começar a ter vida. Isto é o primeiro dia. E agora no milénio, no terceiro milénio, o que é que Deus vai fazer para trazer vida para a terra e para trazer vida para o mar? Oh, meus irmãos, isto é incrível. Isto é qualquer coisa incrível, queridos irmãos. Diz-nos aqui, algo seco sem vida começa a produzir no terceiro milénio. Estes versos apresentam-nos a seca, mas também nos apresentam a frutificação. É neste terceiro dia que algo seco começa a produzir. Isto representa símbolos de crescimento. Isto remete ao aparecimento da Torá, dada por Moisés ao povo, e a estrutura do povo de Israel. O que é que Deus agora vai dar no terceiro milénio? Vai-lhe dar a Torá.
os 5 livros da Bíblia, vai-lhe dar os 10 mandamentos no Sinai, no 3º milénio. Deus vai dar frutos. Louvado seja o Senhor! Porque é com esses frutos que agora o ser humano pode começar a produzir. Até aqui era uma terra seca, não tinha nem a Torá, os 5 primeiros livros, nem tinha os 10 mandamentos. Oh, queridos irmãos, aqui a semente da verdade começa a produzir frutos. Agora eu pergunto, é preciso vermos pelas Escrituras que isto é o 3º milénio? Façam uma pesquisa vocês, é um trabalho de casa, e vão ver que isto acontece no 3º milénio. Agora há uma pergunta. E o que é que acontece no 4º? Vamos para a Bíblia. Porque na Bíblia vamos ver mais uma mensagem negligenciada. E qual é a mensagem negligenciada? Vamos para o capítulo 4 de Gênesis 1, 14 a 19. E deixem-me ler a mim agora, porque eu quero dar ênfase a algumas coisas. 14, no capítulo 1, 14 a 19. Diz assim: E disse Deus, haja luzes no firmamento do céu, para dividir o dia da noite, e que sejam por sinais para estações e para dias e anos, e que eles sejam por luzes no firmamento do céu, para dar luz sobre a terra. E assim foi. E fez Deus 2 grandes luzes, a luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas. E Deus colocou no firmamento o céu para dar luz sobre a terra, e para governar sobre o dia e sobre a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que isto era bom, e houve a tarde e a manhã do dia 4º. Então o que é que Deus faz no 4º dia? Coloca no firmamento os luminares, e com 2 objetivos. Quais são os 2 objetivos? Para trazer mais luz. Mas quero-vos dizer uma coisa. Além da luz, estes versículos anunciam o calendário divino que está negligenciado pelo povo de Deus. Deus disse, meus amigos, vocês querem seguir aquilo que eu quero e aquilo que eu digo, sigam o calendário que eu criei e que eu vos dou a lua e o sol como sinal desse calendário. Agora pergunto, meus queridos irmãos, é isso que o povo de Deus está a fazer? É isso que nós temos feito? Não. Eu quando prego isto, as pessoas dizem, irmão, mas cada um tomará a decisão. Mas não é sobre isto que agora nós vamos falar, e seria outro tema. Mas não vamos falar sobre isso. Vamos então ver o que é que Deus fez no 4º dia. Ele trouxe a principal luz do planeta. Ele trouxe a principal luz. Agora vamos aqui ver uma coisa. Diz-nos no 4º dia, esse momento profético que ele deu, estes sinais que ele pôs no céu e nas estrelas, as estrelas e a lua, o sol e a lua. O que é que estes sinais, para que é que eles apontam? Eles dizem que servem para governar os tempos e as estações. Mas esse momento profético aponta para a vinda de Yeshua. O 4º dia representa o 4º milénio em que o sol da justiça iria aparecer. Oh, meus irmãos, o que é que nós temos andado a estudar? Que Bíblia é que nós temos andado a estudar? E como é que nós vamos saber isso? Queridos irmãos, vamos para a Bíblia, porque a Bíblia dá-nos a justificação. O que é que diz Malaquias 4:2?
Vamos para Malaquias 4:2, queridos irmãos. Eu passaria aqui a noite convosco, porque isto dá-me prazer, dá-me alegria. Isto faz-me, transmite-me as endorfinas, carrega o meu corpo de endorfinas. Malaquias, capítulo, como vos disse, deixem-me ver, capítulo 4, versículo 2, o que é que diz? O que é que diz? Quem lê? Leia. Mas para vós que temeis o Senhor, temeis o meu nome, o sol da justiça nascerá com cura nas suas asas, e saireis e crescereis como os novilhos da estrebaria. Muito bem, queridos irmãos. Então o sol da justiça, ele vai nascer em que milénio? No 4º milénio. Porquê? Porque Deus criou a luz, a principal luz do sol, o sol, ele criou no 4º dia. Não foi por acaso. É cronológico. Foi de propósito. E porquê é que Yeshua teve que vir no 4º dia? Vamos ler outro verso. Porque ele tinha que cumprir as Escrituras. Por isso é que ele diz, examinai as Escrituras, porque vocês cuidai ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Então vamos ler aqui um verso, queridos irmãos. Vamos ler Êxodo 2:3. Êxodo 2:3. Aqui estudamos Bíblia. Êxodo 12. E vamos ler o versículo 3. O que é que nos diz o versículo 12? Podes ler, Ramiro? 12:3. Podes ler. Não é 13, é 3. Então, 12:3, né? Isso. Eu estava no capítulo 2. É o 12. 12:3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Muito bem, em que dia? Em que dia? 10. 10º mês. Vamos ler agora o versículo 5. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos. Muito bem. 6. E o guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a Assembleia da Congregação de Israel o degolará à tarde. Então, passado quantos dias é que ele morria ao cordeiro? Quantos dias o cordeiro ficava vivo? Quantos dias? 4 dias. 4 dias. 4 dias representa quantos milénios? 4 mil anos. Ao fim de quantos milénios é que Jesus morre? 4.000 anos. No 4º milênio. Ou seja, o sol da justiça aparece no 4º milénio e o sol da justiça é sacrificado no 4º milénio. Estamos a dizer alguma heresia? Não. Não. Vamos agora continuar. E o que é que... Diga, irmã. Aonde é que está falando do 4º dia? Qual é o capítulo? O verso 6. É o verso 6. 14º. 14º. Ah, 14º. Então, Isso aí. ele era trazido no dia 10 e ele ficava até ao 14º, 4 dias, não é? Ao fim de 4 dias morria. Entendi o raciocínio. Entendeu, cabecinha? Vamos entender. Isto aqui é para entender. Qualquer dia nós vamos ter um diploma. Vou ter que depois ver o vídeo muitas vezes, viu, irmão? Para poder fixar aqui. Oh, irmã, ele vai estar nas redes sociais o tempo todo. Então vamos agora para o 5º dia. Está entendido? O 1º dia, o 4º dia, está entendido? Não há dúvida? Sim. Então no 4º milénio,
Jesus nasce e Jesus morre. Então vamos agora para o quinto dia. O que é que aconteceu no quinto dia? Vamos ver. Quinto dia. Vamos agora ler Gênesis 1, 20 a 23. Gênesis 1, 20 a 23. E alguém me diga, já são 9h30, meu Deus. Não pode ser. Meu Deus. Eu não sei o que é de fazer, meu Deus. Você... Fica aí, fica até às 10. Irmão, vocês qualquer dia cansam de mim e nunca mais vão ouvir. Eu vou correr esse risco. Muito bem. Não corre. Eu não canto, não. Então, vamos agora para o quinto dia. Vamos para Gênesis 1, 20 a 23. O que é que diz? Diz assim. 1, 20 a 23. Diz assim. E disse Deus, produzam as águas abundantemente criaturas viventes e que se movem, e aves que possam povoar acima da terra, no vasto firmamento. E Deus criou grandes baleias, toda a criatura vivente que se move, que as águas produziram abundantemente segundo a sua espécie, e toda a ave alada segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede frutíferos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E houve a tarde e a manhã, o quinto dia. Então o que é que Deus fez agora? Fez algo incrível. Ele já tinha feito os peixes. Muito bem. Agora ele fez os outros bichos que não era peixe. Muito bem. Né? Mas há uma coisa que ele fez no quinto dia que não fez no quarto. Vamos ver o que é que ele fez. Diz-nos aqui, este quinto dia, quinto milénio, é tempo de criação nos céus e nas águas. Ok? Céus e águas, retenham isto. Céus e águas. E diz-nos aqui, eu tenho que olhar para a cábula, não é? Simboliza o tempo da expansão da mensagem da salvação. É o tempo dos discípulos, do eterno, como João Batista, Pedro, Paulo e outros, levarem a mensagem do reino a todas as nações, em terra e mar. E vocês vão ver que é agora um momento em que eles se vão expandir. Eles agora não ficam circunscritos à Palestina. Eles atravessam os oceanos. Eles vão levar esta mensagem a terra e mar. E agora diz assim, como as aves que cruzam os céus e os peixes que cruzam o mar, assim foi levada a mensagem a todo o planeta Terra. Por isso, em Colossenses 1:23, o que é que nos diz o texto sagrado? Colossenses 1:23, o que é que nos diz o apóstolo Paulo? O que é que diz? Quem já encontrou pode ler. Se permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, e que foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Muito bem. Então o que é que Paulo está aqui a dizer? Que o evangelho foi levado até onde? Debaixo do céu. Ou seja, foi levada por terra e mar. É o momento em que o evangelho começa a estender-se por todas as nações da terra. Estende-se aonde e quando? No quinto milénio. Agora, veio o sexto dia. Veio o sexto milénio. E o que é que ele fez no sexto milénio? O que é que ele fez no sexto dia? Vamos ler 1:26 a 31. E o que é que diz?
Gênesis 1, 26 a 31. Podemos resumir isso para uma questão de tempo. O que é que ele vai fazer no sexto dia? Animais domésticos. E mais o quê? Ser humano. E vai criar o ser humano. Ok? E então o que é que representa isto? Ele vai criar o ser humano no sexto dia para revelar naquele ser humano a grandeza de quem ele é. E ele criou à imagem e semelhança de Deus. Adão representa a obra-prima pura da criação. Ele criou. Então, também neste mesmo sexto milénio, o que é que vai acontecer? É o tempo do homem alcançar a plenitude. Nós estamos no sexto milénio. E o que é que Deus quer que eu alcance neste sexto milénio? Que eu seja restaurado como Adão foi criado quando ele saiu das suas mãos. É o milénio da restauração. Nós temos que demonstrar ao mundo a imagem de novo que Adão perdeu. É o tempo de restauração. É este milénio. Tempo do homem a alcançar a plenitude. Mas também é o tempo da Torre de Babel moderna. O domínio da besta. O tempo em que a humanidade alcança o auge do seu poder. E também sua queda iminente. É também neste sexto milénio que o desenvolvimento dos avanços tecnológicos, científicos e sociais, mas também é o maior momento da maior apostasia que já houve. Ou seja, o que é que está a acontecer no sexto milénio? Deus quer restaurar o homem à sua imagem. E o que é que está a acontecer? Estamos a ver a tecnologia avançar, todos os meios possíveis. Mas é o milénio em que há mais apostasia sobre a terra. Queridos irmãos, há algo que eu agora quero dizer-vos. Cada um de nós está no último milénio para a restauração. E quero dizer-vos que já não temos muito tempo para ser restaurados. E o que é que aconteceu no sétimo dia? E com isto vamos concluir. O descanso. O que é que vai acontecer no sétimo milénio? O descanso milenar. O descanso sabático. Então, qual é o propósito do livro de Gênesis e em especial o capítulo 1? O propósito da criação completou-se com o sétimo milénio. Da mesma forma que Deus descansou no sétimo dia, quando acabou nos 6 dias a obra da criação, Deus vai descansar no sétimo milénio e vai fazer descansar todos aqueles que estiverem com Ele. Este é o princípio. Este será o tempo de paz e justiça verdadeira, comunhão entre o Criador e as verdadeiras criaturas. O ciclo dos 7 não apenas é um registro daquilo que aconteceu, mas é uma promessa daquilo que está a acontecer. E aqui ficamos com o final do estudo. Há alguma pergunta que os irmãos queiram fazer? Aí entra em paralelo também os 120 jubileus, né? Isso vamos entrar depois, os 120 jubileus. Vamos entrar. E os 6.000 anos na genealogia
de Gênesis. Alguma pergunta? Alguma dúvida que ficou? Há confusão nessas cabeças ou não? Bom, confusão não tem não, ficou tudo muito claro. E eu fiquei